Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Bem-vindo a mais um Link 360. Olha, eu vou dizer que essa temporada de podcasts está super interessante, porque a gente está realmente trazendo convidados com temáticas bem diferentes e essa temática vai te deixar de queixo caído, como eu fiquei. E é muito legal quando aquilo que você acha que você sabe é totalmente desconstruído. Por muitas vezes uma ignorância. Mas a ignorância é boa, no sentido de você realmente desconhecer. E esse é o objetivo hoje, né, parceiro? É isso aí. Isso aí, o assunto é bom, o convidado é bom. É aquele convidado que você começa a reunião às 4 da tarde, sai de lá na janta. Meu Deus, eu tinha jantar marcado aquele dia. Porque o papo é bom, é envolvente e vai mexer com muita curiosidade aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar esse episódio. Vamos deixar ele se apresentar, né? É isso, bem-vindo, Arthur. Arthur Matos. Bem-vindo, obrigado, né? Pela recepção de vocês. Eu sou o fundador da Water Design, né? Como o nome diz, design da água, e fazemos tudo voltado para o bem-estar. Hoje, o bem-estar virou uma tendência mundial, principalmente no pós-Covid, onde eu posso considerar que é uma ferramenta principal dentro da arquitetura para conquistar novos clientes. Pois está todo mundo ligado na saúde. Pessoal, só para vocês entenderem como que a gente chegou na Water Design. Water Design, vamos ver, vai, é o sotaque britânico ou Pontagrossense, ou né? Pontagrossense, para, né? Vamos lá. Nós temos um cliente surreal, maravilhoso, que está em desenvolvimento de um produto hoteleiro na Bahia, e esse cliente pediu para que a gente fosse conhecer toda a empresa parceira responsável pelo desenvolvimento da parte de wellness e spa desse empreendimento, tá? A gente pode falar o nome? Claro, Pode falar, né? O né? nome, já tá liberado. Assim, Nanou, exato. Pense num produto bom. A gente vai fazer um podcast só com eles para contar depois a experiência. E eu saí de lá chocada quando eu descobri que não existe spa no Brasil. Dói essa afirmação, né? É polêmica, né? Polêmica, né? Que não existe spa no Brasil. Só que, para responder isso, eu vou pedir para que você responda. Por que não existe spa no Brasil? Ou me corrija também, né? Verdade. Spa significa saúde proveniente da água. Então, muitas pessoas vão para um hotel e nesse hotel tem somente uma piscina e uma sauna. E às vezes uma sala de massagem. E está lá o nome do hotel: Arthur Hotel e Spa. Tem muito. Não é um spa. Tem muito. Bastante. Vamos dar um exemplo. Na Alemanha, para você ter um Arthur Hotel e Spa, você tem que ter 13 terapias de água. Então o arquiteto faz o projeto, esse projeto é validado por um órgão competente do governo, esse órgão carimba e assina, ok, Arthur, Spa e Hotel. Isso quer dizer o quê? Quando você vai em um spa na Alemanha, ou na Europa no geral, porque lá é bem sério, né? Você literalmente está indo para um spa. Parem e analisem em quantos hotéis vocês já não foram, que mencionava que tem spa e, na verdade, tinha às vezes uma sauna, uma hidromassagem de fibra, às vezes nem piscina tinha, um ofurô, e a pessoa fala que é um spa. Calma aí. O cliente tem um wellness, um bem-estar, o qual engloba o spa. Mas para você ter um spa saúde proveniente das águas, você tem que criar pelo menos 13 terapias de água. Um exemplo, o tanque gelado é uma terapia, o tanque quente é uma segunda terapia,
Um tanque de flutuação é uma terceira terapia. E aí vamos para a hidromassagem. Aí você tem jatos para as costas, tem jato para os pés, tem cascata. Cada item desse vai se somando a uma terapia. É muito legal. Como é que você descobriu isso? Você trabalha com isso há quanto tempo? A empresa tem 26 anos de mercado e boa pergunta, descobri por acaso. Porque nós começamos trabalhando fazendo poços artesianos. Caramba. Né? E aí, um cliente uma vez falou o seguinte para mim, você não quer fazer o tratamento da minha piscina? Eu, poxa, como um comerciante, como empresário nato, eu falei, lógico, eu nunca tinha feito, né? Isso é muito comum. Fiz um monte de M, né? Tive que contratar uma pessoa para ajudar, gastei o dobro do que eu gastaria, mas aprendi. E olha que engraçado. Depois desse cliente, eu comecei a fazer o aquecimento da piscina, a hidromassagem, fazendo a sauna. Então, ao longo do tempo, a Warrior Design, quando foi ver, estava fazendo tudo. Então, se vocês perguntarem como que você entrou nesse segmento, a resposta está aí. Literalmente por acaso. Eu não tinha a menor noção do que era um bem-estar, do que era um wellness, do que era um... Eu nem sabia o que era um spa. Consegue explicar um pouco pra gente? Porque pra mim foi confuso, depois eu fui entendendo. Wellness, bem-estar, spa. Até eu acho que a gente estava naquela conversa e você me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que às vezes se você tiver um espaço para charuto, isso pode ser considerado um wellness também. Consegue explicar para nossa audiência também a diferença dos assuntos? Vamos lá, perfeito. Só tema polêmico, né? Não, eu quero saber se eu posso fazer piada com o Arthur ou não, hein? Se eu tenho uma charutaria, tipo, wellness que mata, né? Então, como o nome diz, bem-estar, né? É tudo aquilo que ocasiona um bem-estar. Então vamos dizer que o Antônio gosta de jogar uma sinuca, gosta de fumar um charuto e tomar um vinho uma vez por semana com um amigo. Óbvio, bem-estar é moderado. Né? O Antônio não pode fumar 10 charutos por dia e tomar vinho o dia inteiro, que ele está se matando. Não você é, ouviu, né, Antônio? Não é um bem-estar. Né? Eu não fumo charuto, eu não bebo vinho o dia inteiro ainda. Então, de maneira moderada, tudo aquilo que você faz que lhe ocasiona um bem-estar é bem-estar. Então, eu amo jogar tênis. Ter uma quadra de tênis na minha casa é um bem-estar. Se para o Antônio a quadra de tênis não representa nada, É só uma quadra. é só uma quadra. Literalmente isso. E olha que engraçado. O bem-estar, ele é pessoal. Ele não é global. Tanto que quando você vai para hotéis voltados em wellness, você tem 30, 20 itens que lhe ocasionam bem-estar. Porque o hotel tem que agradar a todos. Diferente da sua casa, que você faz ela com aquilo que você vai usar e aquilo que você gosta, um hotel recebe diversos clientes e ele tem que pegar o cliente de alguma maneira para o cliente ficar, pagar as terapias, né, e voltar no hotel. Né? E o spa, igual eu tinha comentado, que significa saúde proveniente das águas, ele faz parte do wellness. Ele faz parte de um bem-estar. É uma fatia dentro Exatamente. Sendo que, o que eu falei alguns minutinhos atrás? Você tem que ter, na Alemanha, 13 terapias de água. Tem uma certificação? Sim, sim. Lá, todas as vezes que você comprova que você tem, você pega uma certificação do governo, né, que é o que vale mais, mas, obviamente, todos os hotéis, todos os grandes spas vão atrás de certificações para se autopromoverem e colocarem no Instagram, colocarem nas mídias sociais para chamar os clientes. Show! Inclusive, no Brasil, estamos fazendo agora vários projetos de hotéis, spas
junto com o wellness, bem grandes. Spas reais. Então teremos, em breve. Então teremos. Reais. Inclusive, em São Paulo, na rua Estados Unidos, está vindo aí um grande centro wellness do nosso amigo Ricardo Almeida, o qual nós somos os projetistas, que é o maior spa do Brasil. O estilista legal. Ricardo Almeida. O estilista Ricardo Almeida, ele está fazendo uma segunda marca que chama-se Almacan, e tudo literalmente de ponta. Aí estamos falando em uma estrutura voltada para o wellness. Lembra que o spa faz parte do wellness, mas uma estrutura de 3.500 metros quadrados de área construída. Uau. Ele está fazendo algo para ser... Referência. Para ser referência, Pra ser referência. literalmente. Nesse cenário, por exemplo, a gente está falando desse ambiente corporativo, né? Desses empreendimentos hoteleiros, esse empreendimento que vai nascer especificamente. E o residencial? Existe mercado para o residencial no Brasil, para spas, para o wellness? Como que está isso? Boa pergunta. Até antes da pandemia, o nosso mercado era 99% residencial. Caramba! E acreditem no que eu vou falar com vocês. Tem clientes que gastam numa casa 2, 3, 4 milhões de euros Só em um spa. Literalmente. Ou seja, aquilo que vale a tua casa, se você tiver Ele uma casa, gasta no spa. ele gasta só no spa. Só no spa. Por quê? O bem-estar é um hobby. E quando se tem capital e você ama a saúde, você gasta. Assim como uma pessoa que ama carro, às vezes tem um carro que vale mais caro do que a casa dele. Exato. Né? Então, o hobby é hobby. Né? Diferente... O hobby é do tamanho do teu bolso. Exatamente. Diferente de um hotel. Por quê? Por mais que o hoteleiro ame o wellness, ele tem que fazer algo que vai ter retorno financeiro. Então, os hotéis, as incorporadoras, da pandemia para cá, atacaram fortemente o mundo do bem-estar, porque eles viram que a saúde está em primeiro lugar e, indiretamente, um hotel focado em saúde, ele pega um público literalmente diferente. Ele sem querer selecionar, ele está selecionando uma pessoa que não vai chorar preço, está selecionando uma pessoa que não vai olhar cardápio para comer, para tomar um vinho, para ficar mais dias no hotel. Exato. Por quê? A saúde de ponta é cara. E lembra que eu falei com vocês no começo? O bem-estar é hobby. Então, o pós-Covid alertou todo mundo sobre a importância da saúde. Né? E as incorporadoras foram na mesma linha dos hotéis. Por quê? Porque eles viram que os prédios saem da concorrência, eles conseguem cobrar mais caro. E um exemplo que eu dou, estou dando referência bastante do Antônio, né? Então, o Antônio Gente, o Antônio é fictício, tá? O Antônio, Ou não. Ou não, né? O Antônio vai comprar um apartamento de 300 metros quadrados nos Jardins. Ele não vai olhar um apartamento, um prédio novo. Ele vai olhar todos, entre 250 e 350 metros quadrados, para ver qual que tem o melhor valor junto com que o imóvel oferece, né? E o wellness, eu falo que é a bola da vez, porque ele é literalmente a diferença que faz o comprador optar pelo local. Que legal. Não, muito bom, muito bom. Por incrível que pareça,
Na verdade, não é nem por incrível, mas eu acho que o meu algoritmo anda entregando muita coisa de wellness para mim. LinkedIn, Instagram, muitas matérias falando sobre isso. Você vê isso como um crescimento natural no sentido cultural das pessoas, de buscarem cada vez mais? Qual que é a tua leitura? Existe de fato mesmo esse crescimento no Brasil? Olha, eu costumo dizer que 15, 20 anos atrás, as casas de ponta estavam começando a contratar os paisagistas, o qual passou a ser profissional, em grande parte. Né? Então, de 15, 20 anos para trás, as casas maravilhosas, os hotéis maravilhosos, se não tivesse um bom paisagista, não se tornava líquida. Né? Antigamente, o paisagismo era feito por pessoas normais. Hoje em dia, o paisagismo é feito por arquitetos. Exatamente. Especializados. E posso lhe afirmar que hoje os 5 principais paisagistas do Brasil ganham tão bem ou mais do que os 5 principais arquitetos do Brasil, voltados para a construção. Que loucura. Né? Há 10 anos atrás, foi a automação. Então, Sim, quando você exato. ia para as casas maravilhosas, uma casa que não tinha automação, que não tinha um bom som, que você não fazia tudo na palma da mão, essa casa não tinha valor. Ela virava um elefante branco. Hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, principalmente depois da Covid, é o wellness. Se a casa não tem wellness, ela tá... Vira um elefante branco. Foi o exemplo que eu dei dos prédios. Se você vai comprar um imóvel de 200, 300, seja a metragem que for, você não vai olhar um que está à venda, você vai olhar todos. Aquele que tem o bem-estar agregado... Sim. Arthur, a pergunta... Por exemplo, aqui na Mapa, a gente, claramente, esse é um posicionamento que a gente tem, tanto no nosso website, nas nossas comunicações, não é todo cliente, não é todo projeto que é para Mapa. Ponto, tá? Esse é um posicionamento que nós temos. E a pergunta também, ela volta para vocês. Vocês atendem qualquer tipo de projeto? A partir... eu quero... Tenho um apartamento X aqui de 200 metros que eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Qual que é o perfil desse teu cliente hoje? O perfil do nosso cliente é literalmente o que tem o bem-estar como hobby. Né? Graças a Deus, né, a gente hoje trabalha bem apertado em relação à demanda de projetos, porque o que eu posso dizer hoje é que eu vivo um sonho. Né? Eu vejo matérias de muitos empresários estarem em crise. Hoje parece que mais da metade da população brasileira está devendo, né? E literalmente hoje a gente seleciona o projeto, porque o wellness no mundo, tá? Ele ainda é muito caro. O wellness, ele não atingiu ainda uma demanda tão grande, né, para as fábricas produzirem muito, para ter muitas fábricas concorrentes, e isso faz o preço baratear. Então, quando falamos em wellness verdadeiro, estamos falando em Inglaterra, Itália, Alemanha e alguma coisa da Espanha. Legal. Esses são os países que fabricam produtos, né, equipamentos voltados... Ou seja, você tem que buscar lá fora. fora. Você tem que buscar lá fora. E pagar em euro. E pagar e é 6 por 1. Mas existe um ticket mínimo se eu quiser ser um cliente Walter Design? De investimento no meu wellness? Olha, como eu comentei... Se não quiser responder, não tem problema. Não tem problema. Tem que ser o hobby, mas... Curioso. Mas olha só. A gente fez
um projeto há 2 semanas atrás para um cliente de Brasília, que ele tinha um problema sério de respiração, e nós montamos uma aloterapia para ele. Só uma aloterapia. Agora que é uma traduza. aloterapia? Aloterapia. Aloterapia, vamos lá. É uma sala com sal do Himalaia para ficar bonita. Ok. Né? Onde você fica deitado, somente respirando um sal, que é o cloreto de sódio, a 3%, que é o que o nosso corpo consegue absorver. Tá. Então, para quem tem bronquite, sinusite, qualquer problema respiratório que seja, quando você inala esse cloreto ao máximo que você possa inalar, você está matando todas as bactérias, você está tirando toda a inflamação das suas vias aéreas. Acreditem, gente, 30, 40 minutos de aloterapia, para quem toma remédio todos os dias devido à bronquite, devido à sinusite, é uma semana sem tomar remédio. Isso não tem preço, né? Não tem preço. E tudo isso que eu estou falando... Isso tem preço, sim. Ele está querendo saber quanto custa. Você está dando esse exemplo por quê? Que seria um projeto pequeno. É um projeto porque... De start, vamos dizer assim. Exatamente, porque você fazer um projeto com 5, 6, 10 terapias, dá o mesmo trabalho que você fazer o de uma terapia. Então, agora, por que eu falei que o que importa para a gente é o cliente ter o bem-estar como hobby? Porque esse cliente não para. Ele começa... Exatamente. Tanto que Nossa, gostei. Agora eu quero aquela... Eu entendo bem. Tanto que depois que nós montamos a aloterapia para o cliente, a primeira coisa que ele pediu para fazer, faça um projeto da minha piscina e da minha hidro, porque já tenho 15 anos nessa casa e já não está bacana. Então, assim, automaticamente o cliente já vai indo para outros setores. Eu tenho uma curiosidade. Você é um cara viajado. Quantos países? Nem sei, mas muitos, hein? Eu gosto de contar. Tem algum projeto que você visitou fora do Brasil que te marcou? Olha... Algum spa, algum wellness que você falou assim, caramba! Olha, boa pergunta. Eu não vou dizer que marcou por conta da tecnologia, porque modéstia à parte, a Wara Design é uma empresa hoje que veio da engenharia, né? A arquitetura entrou ao longo do tempo para facilitar as vendas, entrou por acaso, depois nós vimos que isso foi muito bom, tanto que hoje nós temos 58 arquitetos fazendo projetos de wellness, e se tivéssemos 200, não daríamos conta. Infelizmente, não tem mão de obra, gente. Está difícil. A nossa escola foi a rede AMAN. O AMAN, ele entrou primeiro no Rio de Janeiro, logo após o condomínio Porto Belo. Na época, nós fomos procurados para fazermos a tropicalização do projeto. E para fazer a tropicalização do projeto, eu fui a convite do AMAN para 3 AMANs. Qual que você foi? Turcas e Caicos e mais 2, um dos Estados Unidos. Então, assim, em relação à tecnologia, né, eles têm, vamos dizer, o mais do mesmo. Mas por que eu falo que o AMAN virou a nossa referência? Porque o AMAN, ele faz tudo voltado para o bem-estar do hóspede. Então, o simples fato de ter corredor técnico para os hóspedes não verem os funcionários, o simples fato de você não ter uma cor, nem um azul bebê, que baixe um pouquinho a sua pressão e faz você ter sonolência, ou um vermelho forte que te desperta e te deixa elétrico, ou seja, tudo deles é minimamente pensado. Um exemplo, a cor deles é um branco quente, bem escurinho,
né? Vulgo amarelo, que é a cor da inteligência. Então, ela mantém o seu cérebro ativo, mas não te deixa elétrico e nem com sono. Que legal. Então, o Aman, ele literalmente mostrou para mim, na época, que o bem-estar, ele literalmente está relacionado à quietude, à tranquilidade, a silêncio. Quiet luxury. Exatamente. E olha que engraçado, né? O mundo hoje vive o luxo quieto. Totalmente. Repare as principais marcas de roupas do mundo hoje. Acabou, não tem mais nada escrito. Sim. Você só sabe que a pessoa está bem vestida porque a roupa cai perfeita no corpo. Sim. Não existe mais sapato extravagante. Ou seja, o mundo hoje ficou literalmente low profile. São pequenos sinais, né? Que só talvez quem faz parte do ambiente consegue ler quem também está usando ali o luxo, né? É uma mudança de tendência muito grande. E o que eu escuto dos clientes, né? E observando, vejo que literalmente é isso, né? O luxo hoje é você ter tempo com saúde. Reparem, a gente tinha no próprio verão inúmeros destinos na Europa onde estava toda a classe de alta renda, né? Posso citar vários aqui, né? Que hoje em dia a galera high não vai mais. Muda, né? Porque você não tem mais a tranquilidade, você não tem mais a quietude. Galera, o negócio é o seguinte, aqueles memes que a gente anda vendo nas redes sociais, que Mykonos não é mais ripado, é fato, tá? Literalmente. É fato. É um exemplo que eu ia dar, tá? É fato. Tá? E assim, foi muito interessante. Eu não conhecia, ano passado eu estive em Mykonos, e de Mykonos eu fui para a Croácia e fui para 2 lugares na Croácia de quiet luxury, e eu fiquei chocada, porque assim, o que eu vi numa ilha chamada Hvar, na Croácia, eu não tinha visto em outros lugares do mundo. Não que eu não tenha ainda muitos lugares para visitar, obviamente, mas eu fiquei chocada. Eu nunca vi congestionamento de super iates. Exatamente. Ali tinha congestionamento de super iates. E você tem na Croácia uma água maravilhosa, cristaliníssima. Muito, geladíssima. Não tão quente, né? Gelada. E olha que coisa bacana. De frente para o mar, vinícolas. Exato, também. Então... É a fome com a vontade de comer. E o vinho da Croácia é maravilhoso. Muito. Bom, perguntar quem é teu cliente hoje, a gente estaria dizendo que a maioria são empresários? Bom, tem de um tudo. Old money, new money. Vamos lá. Tá fazendo um scanner dos clientes, eu tô pensando como responder isso, né? Não precisa dar nome jamais. Obviamente não vou e não posso dar nome. Mas como toda tendência, né, sempre começa pelo público high, eu posso dizer para vocês que 70% do PIB é cliente nosso. 70% do PIB do Brasil, literalmente. My God. Sem citar nomes, mas todos os banqueiros... Ao corte, 70%. Todos os grandes empresários. Porque tudo voltado para a novidade começa no público high, não tem jeito. E todo mundo vai atrás do público high e aí depois começa a se popularizar. Não tem jeito, é assim com tudo. E esse trabalho 100% indicação? 100% indicação. Por quê? Né? Eu costumo dizer na Wara Design que nós trabalhamos com famílias. Uhum. Né? O wellness, o bem-estar, né? ele literalmente é uma cachaça. O cliente começa fazendo uma piscina,
uma sauna e uma hidro e chora demais. Quer preço, quer pagar à vista, quer desconto. Logo, logo, a casa fica pronta, aí ele vai reformar a casa da praia. A casa da praia começa com o dobro do que ele tinha feito. Tipo, a área de wellness, ele diminui quarto, diminui sala e aumenta o wellness. Exatamente. Então, assim, eu não peguei ainda nenhum cliente que começou fazendo uma área de bem-estar e manteve o mesmo tamanho, diminuiu. Só dobra. Só dobra. Por quê? É saúde. Gente, tem coisa mais gostosa do que você estar estressado, trabalhando, e aí você chega em casa e tem um ambiente maravilhoso que vai te dar carinho, que vai te dar conforto. Com certeza. Isso Você não tem o preço. prazer de voltar para casa. É. E olha que coisa engraçada. Crianças. O que eu mais escuto são os pais reclamando, num bom sentido, que os filhos roubaram o spa deles. Boa. Legal. Nós temos clientes, por exemplo, na Fazenda Boa Vista, que uma mãe, falando comigo, ela não sabia se ria, se ficava chateada com o filho. Poxa, Arthur, eu não sei o que fazer. Eu estou estressado, eu chego em casa para fazer uma massagem. Aí quando eu chego no spa, está o meu filho com 30 amigos dando cambalhota no spa. E uma outra mãe falando que quando a massagista chega em casa para fazer, a filha de 9 anos entra na frente dela e fala: primeiro sou eu, mamãe. Que amor. Olha, mas é... Então, o que eu observei, de fato? Que o spa, ele une literalmente a família, tá? E principalmente a criançada. A criançada está incorporando. Você veja que essa geração nova, né, fez o consumo de bebida alcoólica diminuir 20%. Exato. Geração bem saudável. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está aí numa sempre residencial, 99% residencial, e a gente comunica muito com o setor da hotelaria, né? E hoje não tem uma empresa referência em wellness dentro da hotelaria. É uma ambição? Você já está fazendo, além do Nano, outros projetos de hotelaria? Você acredita que é um setor que pode crescer? Então, até antes da pandemia, era 99% residencial e 1% incorporação e hotel. Tá? O pós-pandemia mudou tudo. Hoje eu posso afirmar que é 30% residencial e 70% hotelaria e spas no geral, né? Estamos com bastantes projetos referenciais de grandes nomes hoteleiros, como vocês citaram o Nanoa, né? Entre outros bem famosos, que eu não posso citar o nome, mas bem conhecidos. Eu sempre falo que conversa boa passa rápido, né? Passou rapidinho, as né? plaquinhas já estão pipocando ali. A gente está seguindo para o final, mas eu quero deixar um recado para você, hoteleiro, dono de hotel, rede hoteleira, para de pagar mico. Se você usa o termo spa no seu empreendimento e você não tem um spa, você está pagando mico, porque agora a gente vai contar para os 4 cantos que isso é feio, tá? Então, corrija sua operação, procure a Water Design para justamente eles poderem fazer as adaptações, os ajustes, né? Ou tire spa do seu nome, porque senão você vai passar vergonha. Isso aí. Arthur, para a gente encerrar, você quer deixar algum recado aqui pra gente? Quer falar de algum tema que a gente não abordou? Acho que é importante aí também deixar aí um canal recadinho, aberto, canal né? aberto, onde a gente encontra o Water Design. Agora a palavra é tua. Vamos lá. Obrigado pelo bate-papo. Eu acredito que eu tenha falado um pouquinho de tudo. Claro que o público que vai estar vendo vai começar a ter perguntas na cabeça sem respostas. Então, entre no nosso Insta, Water Design Brasil.
Coloca aí, ó. Gente, é water de água, tá? Em inglês. O water design. É, water design, depende do seu acento. Tem o nosso site também. Né? Por sinal, é lindo, viu? A gente tava Maravilhoso. O site da Water Design é referência também em comunicação. Viu? É lindo. Obrigado. E vocês vão conseguir ter bastante informações e nós somos bem comerciais. Se quiserem fazer um projeto, se tiverem dúvidas e quiserem fazer perguntas, vai aparecer um número de WhatsApp onde fica uma pessoa de 9 da manhã às 7 da noite só respondendo as perguntas todos os dias. E, claro, sendo do interesse, podem marcar e ir no nosso escritório, que fica nas torres de escritório anexo ao Shopping Cidade Jardins, na Avenida Magalhães de Castro, 4800. Que tem o melhor pão de queijo do mundo. E uma vista para a Estaiada, então... Maravilhosa. Isso em São Paulo. Temos a nossa empresa também no Rio de Janeiro e no Paraguai. Rio, São Paulo, Paraguai. Já tem assunto para uma segunda conversa. Falei com o pra Arthur aqui, você, viu? Paraguai é a bola da vez, hein? É isso aí, é isso aí. Literalmente. Eu imagino. Eu venho, é que a Literalmente. nossa área ainda é serviço, Vou mas falar- eu olho vou- e falo, meu Deus. Vou falar uma palavra aqui, duas na verdade, mas grave que eu estou falando com vocês. Né? Eu tenho uma importadora no Paraguai há 17 anos, por conta das importações, que Dos produtos. são muito mais baratos. Paraguai não tem assalto e Paraguai não tem pobre. Acredite no que eu estou falando. É um país que cresce no mínimo 5% ao ano. É surreal. Se vocês falarem Brasil ou Paraguai, óbvio, o Brasil é muito maior. Né? Mas quisera nós termos 10% dos incentivos Nossa. que o Paraguai dá para os Meu empresários. Filial Paraguai, pelo menos a gente traz monjário e vinho de lá. Meu Deus do céu! Melhor, fechou tudo aqui. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Espero que tenha sido um aprendizado novo para quem está aqui, né? Porque pra gente foi, a gente saiu da reunião em choque e a gente falou, não, Arthur, tem que vir conversar com o nosso pessoal e contar isso, tá? E é isso. Obrigado, Arthur. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Estou à disposição. Valeu, gente. Tchau, tchau.